Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal O Casal Martini. Te ensinamos a restaurar seu casamento em uma união de amor, respeito e fé, mesmo diante da sombra de um possível divórcio. E hoje o tema que nós queremos abordar é a importância do casal estar alinhado e ter Deus como sua base. É isso mesmo. Então, assim, muitos casais, eles pensam de formas diferentes, isso tá tudo certo, mas assim, nós cremos que, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que ter um propósito que se conecta um com o outro. Sim. Porque Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósitos. E por mais que vocês pensem diferente, isso é até bom, porque se vocês pensassem igual, qual era o sentido de vocês serem um só, né? Sim. Mas, quando a gente fala em relação à nossa fé, à nossa crença, eu não acho que faça sentido duas pessoas se unirem com crenças diferentes. Sim. Isso eu falo quando ainda não se uniram. Se o seu caso, se você já são um, já casaram, e o seu marido ou sua esposa não tem a mesma fé que a sua, o papel seu é orar, interceder, para que Deus possa transformar o coração dessa pessoa, para que ele também se volte para Deus. Mas não ficar ali martelando, falando na cabeça, convidando sempre para ir para a igreja, porque isso pode acabar afastando a pessoa. Sim. Então, assim, existe um jeito certo de fazer isso. E hoje nós vamos falar aqui sobre 5 pontos importantes no relacionamento do casal com Deus. O primeiro ponto são os valores compartilhados. E por que os valores compartilhados é tão importante assim no casamento? Porque isso é o que vai guiar o casal na tomada de decisões. Então, assim, quando o casal tem valores compartilhados, a forma que ele age ética e moralmente é muito parecida. Então, isso vai guiar os dois na decisão, todas as decisões dentro do casamento, nas decisões relacionadas à criação de filhos, nas decisões relacionadas às programações da família. Tudo isso vai interferir, vai ter influência se o casal tem valores compartilhados, né? Os mesmos valores. Exatamente. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, quando a gente começa a conviver com o nosso cônjuge, nós começamos a adquirir as características do nosso cônjuge. Sim. Pode parar para você analisar aí, se você tem um bom tempo já com seu marido, com sua esposa, pontos positivos que ele tem, ou que ela tem, você começou a adquirir alguns deles, e talvez até os negativos, né? Sim. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas um exemplo disso somos nós. Eu sempre fui mais quieto, mais tranquilo, eu sempre fui mais calmo, e a Raíssa tinha o jeito dela. Muitas vezes ela achava eu um pouco desligado, um pouco devagar para fazer algumas coisas. E com o passar do tempo, eu convivendo com ela, comecei a adquirir algumas das características dela. Hoje em dia eu sou um pouco mais ativo, um pouco, às vezes até um pouco mais estressado, dependendo das circunstâncias. E ela começou a adquirir também um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz em algumas Sim. coisas, né, amor? Sim, com certeza. E apesar de nós sermos bem diferentes em questão de personalidade e até mesmo alguns gostos, como por exemplo, gosto para cinema e tudo mais, a gente tem bastante diferenças, nossos valores são muito parecidos. Então, desde que nós começamos a namorar, nós já conversávamos sobre isso, sobre como seria a nossa futura família, quais valores nós queríamos passar para os nossos filhos, e sempre foi algo muito parecido, sempre tivemos conexão nessa área, o que facilita muito, né, na criação, na tomada de decisões. E assim, sobre alinhamento, pensa comigo, o tema principal de hoje é alinhamento entre o casal, né, e Deus como centro. Dentro de uma empresa, como que você faz para estar alinhado com os projetos e os planos daquela empresa? Você precisa, primeira coisa, entender quais os planos daquela empresa e conversar com seu chefe, com o seu gerente, quem quer que seja ali, para vocês estarem pensando da mesma forma. E quanto mais vocês conversarem, quanto mais vocês tiverem reuniões e se alinharem ali, mais conectados vocês vão estar. Uhum. No casamento, apesar é óbvio que é muito diferente de uma empresa, vocês têm que agir dessa forma. Quanto mais conversarem, quanto mais se conectarem, vocês buscarem uma intimidade cada vez mais juntos, sabe? Qual que foi a última vez que você sentou junto do seu cônjuge, junto da sua esposa, do seu marido, e começou a conversar? E aí, amor, quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos para esse ano? Para daqui 5 anos? Para daqui, sei lá quantos meses? Sabe? Pega um papel, uma caneta e comece a anotar os lugares que vocês querem viajar,
os lugares que vocês têm o sonho de conhecer, quais as metas e objetivos financeiros, profissionais, hobby, né? O que vocês gostam de fazer? Porque às vezes a gente pensa, mas é óbvio, já sabe, já falei isso. Mas quanto mais vocês conversarem, mais intimidade vocês vão ter. Sim, sem contar que as nossas preferências podem mudar de acordo com os anos. Então, por exemplo, uma preferência minha quando eu me casei é que eu queria fazer faculdade, depois fazer mestrado e doutorado. E depois que eu fui mãe, isso mudou. Hoje eu não tenho mais o sonho de ser mestre, doutor, eu não tenho mais esse sonho. E eu preciso falar isso para o meu cônjuge, porque o meu marido até então, ele achava o quê? Que eu queria essa carreira acadêmica. Então, nossa vida seria de uma forma, se eu quisesse isso, e a gente teria que estar alinhado para tomar esse tipo de decisão. Hoje eu quero outras coisas, então estou sempre conversando com ele, os lugares que eu quero ir, as coisas que eu quero fazer, né? Nossos planos para trocar de carro, por exemplo, se vamos ou não comprar uma casa. Então, tudo isso nós sempre estamos conversando, nós sempre estamos alinhados, né, amor? Sim, e eu vejo muitos casais, vieram procurar a gente para conversar, já vi comentários também, né, de casais assim, que às vezes um queria ter filho, o outro não queria. Um queria comprar um carro, o outro não achava que não era o momento. O outro já estava pensando em comprar uma casa, o outro nem tinha o sonho de comprar uma casa. E assim, tá tudo bem pensar e ter planejamentos diferentes. Sim. Mas todos nós precisamos conversar e alinhar da melhor forma possível para entender o momento de cada coisa, para chegar num acordo. E com conversa, com diálogo, né, vocês vão conseguir chegar nesse consenso. Com Deus é da mesma forma. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós conversamos com Deus, mais próximos e mais íntimos nós vamos ser de Deus e mais nós vamos conhecer dele. Sim, com certeza. E por que é tão importante assim nós estarmos alinhados espiritualmente, principalmente com Deus? Porque leva ao segundo ponto, que é a compreensão mútua. O casal que está em alinhamento espiritual, ele tem uma compreensão mais profunda sobre as necessidades emocionais e espirituais do seu cônjuge. Então eu, por exemplo, por estar alinhada com meu marido, eu sei o que ele precisa emocionalmente, espiritualmente. Eu sei muitas vezes quando ele precisa de um tempo, quando ele precisa ter um momento de silêncio, quando ele precisa ter um momento de oração sozinho, porque nós estamos alinhados, então a gente consegue compreender quando o outro não está bem, quando o outro está precisando ali de um carinho a mais, né? Está precisando ali de um agrado, né? Com certeza. E toda essa compreensão e todo esse alinhamento nos deixa, né, amor? Mais íntimos um do outro, né? Sim, com certeza. A partir do momento que vocês começarem a se conectar, né, um com o outro, se alinhar e buscar a Deus, tanto individualmente como em conjunto, vocês vão desenvolvendo uma resiliência, uma paz, uma paciência. Vocês vão começar a olhar o outro com mais empatia, porque isso são frutos, né? O fruto do Espírito, ele tem todos esses gomos, né? Todas essas características que a gente vai adquirindo com o tempo. E nós cristãos precisamos estar buscando essas características. Precisamos pedir para Deus que aumente essas características em nós, para que sejamos cada dia mais aperfeiçoados e melhores com o nosso parceiro, com o nosso marido, com a sua esposa. Se você sente dificuldade, às vezes você acha, mas eu sou assim mesmo, eu sou estressado, eu não gosto de conversar, eu gosto de fazer do meu jeito. Mas nós precisamos entender que depois que nós começamos a seguir a Cristo, nós temos que morrer para nós mesmos para que nós possamos viver para Cristo. E o que é viver para Cristo? É negar a si mesmo, é negar os seus desejos, suas vontades, o seu eu, para que Cristo faça em você quem você realmente nasceu para ser. E no seu casamento, abre espaço para Deus trabalhar no seu coração, abre espaço para Deus trabalhar na sua mente e ser sua melhor versão. Se doar mesmo pelo seu cônjuge, estarem alinhados e se compreenderem, buscando Deus como base de tudo. Sim. E é aí que entra o nosso terceiro ponto, que é o que? A resolução de conflitos. E por que a fé é tão importante na resolução de conflitos? Porque a Bíblia mesmo traz ferramentas para que nós possamos lidar com os conflitos da melhor forma. Então a Bíblia nos ensina com
instruções ali específicas para conseguir lidar melhor com esses conflitos dentro de casa. Em relação à resolução de conflitos, eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Porque, gente, é óbvio que nós não somos perfeitos, nós somos um casal como qualquer outro. Porém, por tudo que nós passamos, todas as coisas que nós buscamos, nós aprendemos a lidar um com o outro e realmente querer dar certo, querer viver o propósito, querer negar nossos próprios interesses e se doar pelo outro. E por conta disso, nós conseguimos construir uma conexão, um alinhamento, uma família realmente debaixo da direção de Deus. Apesar de tudo isso, nós não somos perfeitos. Um exemplo de resolução de conflitos, essa semana mesmo, eu estava conversando com a Raíza e eu fui falar alguma coisa para ela e ela estava assim, nós dois estávamos um pouco estressados por conta das circunstâncias ali, e ela veio e me respondeu um pouco mais seca, mais direta, assim. Naquele momento, como eu já estava estressado, para mim ela estava me respondendo com ignorância. E eu fui e respondi ela com mais ignorância ainda. E ela falou assim, mas peraí, por que você está falando desse jeito comigo? Eu nem falei assim com você. E eu fiquei sem graça, porque eu falei assim, caramba, mas para mim ela tinha me respondido dessa forma. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Sabe, resolver conflitos não é isso que eu fiz. Foi um erro que eu tive naquele momento, eu refleti e eu falei, nossa, amor, me perdoa, né, e tal. Porque quando a gente quer resolver um conflito, nós não vamos nos armar e responder da mesma forma que o outro respondeu, independente se for por querer ou não. Se o outro tá mal, se o outro está estressado, então eu vou procurar me controlar, me conter para acalmar aquela situação. E no outro momento eu vou conversar sobre aquilo que aconteceu, por exemplo. Foi uma falha que eu tive naquele momento, mas que rapidamente eu já corrigi, já me toquei ali, porque nós não somos perfeitos, e vocês também vão ter momentos que vocês estão tentando, que vocês estão brigando, né, com vocês mesmos para serem melhores, mas pode ser que em algum momento você vai reagir mal, você vai fazer alguma coisa que não agrade seu cônjuge. O mais importante é você entender que você não é perfeito e que se você errou, tá tudo bem. Volte atrás, peça perdão, peça desculpa, reflita sobre aquele erro e trabalhe para não acontecer de novo, e tá tudo bem, né, amor? Sim, com certeza. Lá em casa a gente também, uma estratégia que a gente usa, que toda vez que, como ele falou, eu sou mais esquentadinha ali da relação, toda vez que eu tô estressada e eu sei que eu não tô conseguindo dar uma resposta mais doce ou agir de forma mais suave, mais alegre, eu já aviso ele antes, eu falo assim, olha, amor, hoje eu não tô legal, hoje eu tô muito estressada, eu não sei o que tá acontecendo. Então, se eu tiver meio seca, meio prática, não é grosseria, é só que eu não tô muito bem hoje. E aí ele entende, né? Ele entende essa, igual ele falou, eu estar um pouco mais seca, justamente porque eu já expliquei para ele que eu não tô legal naquele dia. Então, nós somos um casal normal, nós também temos momentos em que não estamos bem, ou que estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, né, amor? A diferença é como lidar com as circunstâncias que acontecem com a gente, né? Igual as pessoas, por exemplo, assim, muita gente fala assim, mas fulano não teve oportunidade, fulano nasceu num lugar difícil, sei lá, numa favela e teve muita dificuldade, não teve pai, não teve mãe, enfim, tô dando exemplo de uma situação. Mas a gente pode ver casos de pessoas assim, que deram errado, que foi, né, por exemplo, pro tráfico, ou foi para fazer várias coisas erradas e acabou perdendo a vida ou indo preso, mas também vemos pessoas que saíram desses mesmos locais e tiveram uma vida correta, que, né, batalharam, lutaram, com certeza teve muito mais dificuldade do que outras pessoas, mas mesmo assim ele não permitiu que o caráter fosse mudado por conta das circunstâncias. Então a questão não importa o que aconteceu ou o que acontece com você, mas o que importa de verdade é o que você faz com aquilo que acontece com você. Isso que é o que muda o jogo. O que você tem feito hoje com as circunstâncias, com as dificuldades, com as adversidades que vêm batendo de frente com você? Você tem se vitimizado, você tem se retraído, ficado indefeso, ou você tem pegado isso e transformado em algo melhor? Por exemplo, não tem como nós explicarmos certas situações. Por que será que Deus permite certas coisas? Por que será que Deus permite alguém lá assassinar outra pessoa, alguém lá estuprar outra? A gente às vezes fica pensando sobre isso. Mas é claro que não é da vontade de Deus que certas coisas aconteçam, mas Ele permite
E algumas coisas a gente não vai entender mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas passam por isso e ficam muito traumatizadas, e eu não quero entrar nesse mérito, porque realmente é algo que, esse exemplo que eu dei, não é algo que eu vivi, então eu não quero entrar nesse mérito. Mas assim, nós vemos também muitas pessoas passando por circunstâncias desse tipo, e o que elas fazem? Apesar de sofrerem, apesar de talvez terem sido traumatizadas, elas são curadas daquilo, elas procuram um tratamento, né? E elas começam depois a utilizar o que elas passaram para ajudar outras pessoas, para curar outras pessoas. Eu usei uma situação bem crítica, bem, né, como fala? Intensa. Bem intensa, mas é em todas as áreas da nossa vida. Nós fomos tratados muito no nosso relacionamento, na nossa forma de comunicação, nas nossas finanças. Vocês não têm noção como que nós brigávamos no começo do namoro. Tô falando de verdade. Chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, não dá mais. Mas a gente foi conversando e foi, né, ser tratado nisso. E tudo que nós passamos, hoje eu entendo que nos fez amadurecer e a entender como reagir àquelas situações. Sim. É por isso que hoje nós, né, temos esse canal, temos a nossa página no Instagram, para ajudar pessoas que passaram ou que passam por aquelas situações que nós passamos a vencer essas adversidades também. Sim, com certeza. Como o Yuri falou, né, a fé ela faz diferença em todas as áreas da nossa vida. E o quarto ponto é o quê? O propósito compartilhado. O propósito compartilhado, ele traz ao casal um senso de direção em comum, com os mesmos valores, mesmos princípios. Só do casal ter Deus como centro, já mostra que o casal tem o mesmo propósito, que é seguir a Cristo. E nós demoramos 2 anos de namoro, mais 5 anos de casamento, para entender qual que era o nosso propósito juntos, que é salvar casamentos, salvar famílias, utilizando as ferramentas que são todas encontradas na Bíblia, utilizando as estratégias certas que Deus tem nos mostrado, tem nos aperfeiçoado. E nós passamos por muitas situações para que a gente entendesse que realmente esse era o nosso propósito, né, amor? Com certeza. Pode falar. Realmente é ajudar, ensinar casais a restaurar o seu casamento em uma união de amor, respeito e fé, mesmo diante a sombra de um possível divórcio. E nós estamos lutando mesmo pela união de uma só carne e pela preservação, né, dos pilares da família que foram se perdendo muito ao longo dos anos. E esse é o nosso maior propósito, né? Com certeza. E vocês que estão aqui conosco hoje fazem parte dessa revolução, né? Que nós estamos lutando contra as adversidades para realmente preservar, né, manter os pilares da família, do cristianismo. Sim. Dentro do lar. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, por isso que a gente precisa de você, porque nós juntos somos a voz da mudança. Exatamente. E o quinto ponto é a superação em momentos difíceis. Amor, a gente já passou por algum momento difícil? Não sei como, né? Foram vários. Um exemplo desses momentos difícil, né? Quando nós temos a fé como base de tudo, né? A presença de Deus, a intimidade com Deus. É Ele que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Quando a gente descobriu a primeira gravidez, antes um pouco disso, a gente não estava num momento tão bom. E a gente começou a lutar para melhorar. E quando foi uma surpresa pra gente, ela veio me falar que estava grávida, eu assustei, mas eu fiquei muito feliz. A gente pensou que seria um recomeço, né, pro nosso casamento. Realmente foi. A gente achou que isso ia ajudar a superar um momento difícil que a gente estava passando. Sim, isso nos uniu muito. Que fez a gente voltar a buscar mais em Deus, né? Com certeza. E aí a gente começou a se aproximar, buscar mais de Deus e tudo mais. E logo após a gente ter descoberto, um mês depois? 22 dias depois. Quase um mês, né? 20 e poucos dias depois, ela acabou sofrendo um aborto. Mas o aborto, antes um pouco do aborto, alguns dias antes, ela começou a sentir dor, começou a ter sangramento. E isso começou a nos assustar muito. E o que a gente fez diante dessas circunstâncias? Nós poderíamos reclamar, poderíamos murmurar, poderíamos brigar, mas isso nos aproximou e nos fez ainda buscar mais de Deus. Clamar a Deus para fazer um milagre, para realmente nos dar uma direção para fazer a gente entender. E eu criei de todo o meu coração que nós não íamos perder aquele bebê. Eu orava, eu profetizava, eu declarava, eu colocava a mão na barriga dela e conversava junto com ela. E foi piorando a situação, mas até o último momento eu acreditava que iria dar certo. E aí no dia que ela estava sofrendo muita dor mesmo,
O nosso amigo, ele foi lá em casa, né? Eu pedi pra ele buscar pra levar no hospital, que ela não tava aguentando de dor. E ele foi levar a gente de carro, ela gritando no carro, com muita dor mesmo. A gente chegou correndo no hospital e eu tentando acalmar, orando, pegava na mão dela, ela não queria conversar, tava com muita dor, né, amor? Sim. E quando a gente chegou no hospital, já foi direto lá pra emergência, subiu lá e fomos pra uma sala lá. A médica foi atender ela. E ela foi, deitou lá na maca, você foi no banheiro, né? Não, no banheiro eu fui depois. Depois a gente conta os detalhes dessa história em outro vídeo. Mas ele tá querendo dizer o que com isso? Que ali nós recebemos a notícia que tínhamos perdido aquela gestação. E isso foi muito doloroso. Porém, parece que Deus, como ele viu o nosso clamor, ele nos encheu ali de uma esperança, de uma paz, que assim, em 2 semanas nós estávamos já testemunhando, já estávamos crendo, tínhamos voltado a ficar firme na igreja, e a fé nos ajudou a superar esse momento difícil, né? Tanto que nós engravidamos, eu engravidei depois, logo em seguida, e Deus fez coisas maravilhosas no nosso casamento, na nossa família. Ele nos deu estratégias, ele nos ajudou a superar essa dor, né? Esse momento difícil. E talvez você está se perguntando, mas por que vocês contaram isso agora? Justamente porque talvez você está passando por um momento difícil no seu casamento. Talvez você passou a perda de um filho e não recebeu o apoio que você gostaria. Ou talvez vocês ficaram endividados ou entraram em falência e não conseguiram superar isso. Ou o carro de vocês deu perda total. Ou aconteceu alguma coisa, alguma quebra de confiança no casamento e vocês estão pensando, como vamos superar esse momento difícil? E a fé é a resposta para todas as coisas. Oração, a busca, né? Juntos é a resposta para todas as coisas. Para que você aí supere os desafios juntos, você precisa buscar em Deus. Você precisa buscar forças em Deus, porque Ele tem o poder de te fortalecer e te ajudar a superar todos os desafios. Então não desista do seu casamento. Peraí. Tá passando um helicóptero. Tá? Mineiro não pode ver avião, helicóptero, né? Então não desista do seu casamento. Deus, ele tem um propósito para vocês como uma só carne. E por mais que às vezes pareça que está tudo perdido, para Deus nunca está tudo perdido. Sempre existe uma esperança. Sim. Se o seu casamento está bem, nada é tão bom que não possa ficar ainda melhor. Nós estamos preparando o evento. 100% online e gratuito. Jornada Casamento com Propósito, onde nós vamos te ajudar a restaurar o seu casamento em uma união de amor, respeito e fé, mesmo diante da sombra de um possível divórcio. E esse evento, só você clicar, eu vou deixar o link aqui para você, tá? Só clicar, se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. Vai ser dia 15 de fevereiro, às 20 horas. E nós te esperamos lá. Que Deus te abençoe. Vem com a gente.